Olá, bom dia, amado ouvinte. Graça e paz. Muito bom nós podermos compartilhar desse tempo que Deus nos concede e que de uma maneira muito especial possamos abrir o nosso coração para ouvir a voz do Santo Espírito de Deus falar a cada coração. Eu sou o pastor Wilson da Primeira Igreja Batista de Marechal Cândido Rondão e sempre é uma alegria, um prazer a gente ter este tempo na presença do Senhor, na certeza de que a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Temos tratado sobre os gigantes da alma, o combate contra estes gigantes. Temos falado sobre a ansiedade, temos falado sobre a depressão e hoje vamos falar sobre o medo. Deuteronômio 1 é o nosso texto, o verso 26 ao 33, que diz assim: Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: O Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: O povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu lhes disse: Não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que devem seguir. Amado ouvinte, na palavra nós temos várias vezes o desafio de nós confiarmos inteiramente no Senhor e para nós não termos medo. Quantas vezes na palavra nós temos a frase: não tenha medo, não temas? Você sabia que este é o mandamento mais repetido na Bíblia? Mais de 300 vezes Deus ordena ao seu povo que não tenha medo. Por quê? Deus sabe que o medo, além de roubar o nosso potencial de vida, que fica subjugado pelo dragão do medo, como disse o psiquiatra cristão Paul Tournier, o medo também nos força a reverenciar os objetos ou pessoas de nossos temores. O medo, além de nos paralisar, o medo nos faz de alguma forma adorar, reverenciar aquelas coisas ou pessoas que nós tememos. O medo nos governa, e para o bem ou para o mal. Êxodo 20, verso 20, Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. O medo nos acompanha e nos governa desde a mais tenra idade. Medo da separação dos pais, medo de monstros, de fantasmas, de assombração, medo de estranhos. Nós crescemos, mas os medos continuam sempre maiores do que nós e nunca nos abandonam. Não é verdade? Medo de perder alguém, medo de adoecer, e quando adoece fica com medo com aqueles que estão ao nosso redor, o que vai acontecer com eles. Medo de morrer, medo de acidente, medo de tragédia, medo de perder, medo de pobreza, medo de gente, medo de crítica de animais ou insetos, medo do escuro, medo de altura e assim vai. Realmente não existe sensação que se compara à das garras geladas do medo. Quando de súbito somos tomados pelo medo, o corpo todo gela e nós ficamos paralisados. É horrível esse sentimento. Ter medo, no entanto, não é de todo ruim. Deus nos atribuiu o medo para que usássemos de sabedoria ao nos proteger do perigo e do inesperado.
Provérbios 1:7 diz que o temor, ou seja, a obediência que é reverente, a adoração submissa, é o princípio do conhecimento, o temor do Senhor. Mas os insensatos desprezam a sabedoria, a disciplina. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. O medo, amado ouvinte, nos supre com surtos instantâneos de força, velocidade, sabedoria e atenção, justamente quando nós mais precisamos deles. O medo é um instinto básico de sobrevivência, bem-vindo, desde que permaneça racional, sob o controle da fé nas promessas de Deus, na graça futura de Deus. Há também o tipo de medo que os especialistas chamam de fobia, resultante do desequilíbrio entre medo e fé. E todas as vezes que tiramos os olhos da fé das promessas de Deus, nós ficamos vulneráveis ao medo. Moisés deixou isso claro no texto, em Deuteronômio 1, verso 26 e 32. Vocês, contudo, não quiseram ir, ou seja, tomar posse da terra. Por quê? Porque vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus. Disse que 1 em cada 10 pessoas sofre de algum tipo de fobia. As outras 9 pessoas não são controladas por medos irracionais, mas ainda assim lutam contra as várias formas de medo e terror diante do futuro, de situações, circunstâncias, objetos, animais, pessoas e até lugares. Então, como é que a gente pode combater o medo? Buscar as respostas para os nossos medos, aonde a gente encontra? Antes, porém, nós precisamos destacar que o medo é capaz de fazer, e porque ele é tão sério e pode ser tão nocivo e até pecaminoso. Por quê, irmãos? Porque o medo desrespeita o plano de Deus. Deuteronômio 1, 19 ao 21 diz: depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a Serra dos Amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram. Então eu lhes disse: vocês chegaram à Serra dos Amorreus, o qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, vos disse. Não tenham medo e nem desanimem. Mesmo depois de enfrentarem tudo e de terem rompido no deserto, depois de vencerem o exército do faraó, as ondas do Mar Vermelho, os desafios da jornada, os hebreus não conseguiram enfrentar o último obstáculo, o medo. Amado ouvinte, pode ser que você chegue ao limiar das maiores promessas de Deus, mas nunca conseguirá desfrutá-la, pois deixará que o medo domine a sua vida. O Senhor tem planos maravilhosos para nós, mas o medo desrespeita cada um desses planos. E é o grande empecilho para que aquilo que Deus quer fazer em nós e por nós seja realizado. Mas o medo também distorce o propósito de Deus. O medo tem ação bem previsível. Ele distorce a nossa visão, rouba-nos a nossa perspectiva. Veja o que Moisés diz ao resumir a atitude do povo de Deus em face do medo. O verso 27. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Olha só, o medo revela o pior de nós. Quando sentimos medo de nós mesmos, nós somos tentados a acusar, defender, desconfiar, desrespeitar, reclamar e culpar e até mentir. Tudo para protegermos a nós mesmos e não termos que admitir que estamos com medo e que precisamos recobrar a fé nas promessas de Deus. O medo, amado ouvinte, ele é um câncer. É realmente uma doença grave. Quanto maior o medo sem a fé, mais fraco o raciocínio e mais forte a distorção dos propósitos de Deus. O medo também desencoraja o povo de Deus. O medo é contagioso, ele atinge as pessoas que estão ao nosso redor. Quando alguém cede ao medo, essa pessoa transforma o mundo ao seu redor num ambiente desencorajador.
O verso 28 de Deuteronômio 1 diz: para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. O medo esgota a nossa força e nos usa para exaurir a vitalidade das pessoas que amamos e estão ao nosso redor. Veja que impressionante, querido ouvinte. Dos 12 espias, 10 voltaram com um relatório negativo, e esses 10 contaminaram uma nação inteira. As esperanças e os sonhos dourados dos hebreus, que era a terra, a segurança, um novo começo, uma nova história, ficaram arruinados durante anos pelo medo contagiante de apenas 10 homens. O medo contagia e desencoraja as pessoas que estão ao nosso redor. Mas também o medo desconsidera a promessa de Deus. Aqui diz em Deuteronômio 1, o verso 29 seguinte, diz: então eu lhes disse, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. O que Deus estava pedindo ao povo, que era para tomar posse da terra, não era nada sem procedência. Era, aliás, o convite de Deus que os havia acompanhado por toda a jornada, dando provas atrás de provas de que Ele era por eles e estava com eles. Bastava ao povo parar, olhar para trás, certificar-se do cuidado de Deus e também reconhecer de que podiam olhar para frente com fé nas promessas de Deus. Mas o medo desconsidera as promessas de Deus. Havia sim gigante diante deles, mas maior ainda era o gigante do medo na alma deles, fazendo-os desconsiderar as promessas de Deus. Mas também o medo desobedece aos princípios de Deus. O verso 26 diz: vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Aqui nós precisamos ser francos e verdadeiros. Medo é a mais pura e a mais simples desobediência levada ao extremo. Ele nos impede de aceitar as promessas de Deus, e por isso que o Senhor repete mais de 300 vezes na Bíblia: não tenha medo. Por quê? Porque o medo desobedece os princípios de Deus. Prezado ouvinte, que nós possamos olhar para o nosso coração e fazer com que Deus seja o condutor das nossas vidas. E reconhecermos que nós somos totalmente dependentes dEle. De que nosso Deus é poderoso. De que Deus tem todas as coisas nas suas mãos. Que nós não precisamos temer absolutamente nada. Porque Deus luta por nós. E por Deus lutar por nós, nós podemos confiar que Ele sempre faz o melhor por nossas vidas. Descanse em Deus, dependa de Deus e faça de Deus a razão maior do seu viver. Que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração. Amém.